Amém, irmãos, graças a Deus, da glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Nós damos, graças a Deus, uma oportunidade de participar de mais um culto de doutrina, aprendendo mais uma porção da palavra de Deus. E é importantíssimo todas as vezes que a gente tem essa oportunidade, a gente não deixar ela passar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão presentes aqui, como também aqueles que vão estar acompanhando em casa, né? Alguns que vão ter a oportunidade também de participar deste culto de doutrina, né? Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos presentes e dos irmãos que estão em casa também, sintonizados conosco, para aprender também a palavra de Deus. A leitura que nós lemos como base para este assunto que vamos tratar com os irmãos está no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17 ao 27. Né? Aprendemos uma grande lição de vida. Eu quero recapitular apenas o versículo de número 17, que diz o seguinte: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Né? Nós vamos falar, meus irmãos, sobre a bem-aventurança da disciplina. Bem-aventurança da disciplina. Bom, como Criador e benfeitor de todas as vidas, Deus exerce um natural direito sobre a vida e o destino dos homens, principalmente dos crentes em Jesus Cristo. Né? Ele exerce direito sobre a vida e o destino de todos os homens, em especial ao de cada crente na pessoa bendita de Jesus. E nós vamos ver, à luz da Bíblia, os direitos ou o direito que Deus exerce sobre o crente. O primeiro direito de Deus sobre o crente é o direito como Criador. Abra, por favor, a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 28. A gente vai ver neste versículo e outros que vamos citar, uma referência ao direito de Deus como Criador de todas as coisas. Capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, Deus exerce, em primeiro lugar, o direito sobre o crente como Criador. Foi Ele que criou. Ele quem criou a mim, Ele quem criou a cada um dos irmãos que estão presentes aqui, como os irmãos também que estão acompanhando em casa. Não é? Deus exerce o direito de Criador. E dentro desse direito, o profeta Jeremias, nas suas palavras, acompanhe comigo, por favor, o profeta Jeremias, com muita propriedade, falando sobre o direito de Deus como Criador, no capítulo de número 18, Jeremias, capítulo de número 18, a gente vai ver que, assim como o oleiro tem direito sobre o vaso que fabrica, mantendo-o inteiro ou quebrando, de igual modo, tem Deus direito sobre nós, obras de suas mãos. Capítulo 18, versículo 4, observe: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro,
tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus exerce o direito sobre a minha vida e sobre a vida de cada crente como Criador. Ele é o oleiro e ele faz com o vaso o que ele quiser, o que ele quiser, o que ele achar melhor. Ele é soberano e faz o que ele quer. E Paulo, entendendo essa realidade, escrevendo na Epístola aos Romanos, capítulo de número 9, você pode acompanhar comigo, Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 20 e o 21, Paulo, percebendo essa importância, e a autoridade, a soberania de Deus sobre as obras da criação, principalmente o ser humano, como oleiro que ele é, capítulo 9 da Epístola de Paulo aos Romanos, versículo 20 e o 21, veja o que Paulo diz: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele é soberano. E na sua soberania ele faz com o barro, com o vaso, e somos nós, o que ele quiser. Nós não podemos discutir com Deus, Enquanto que na tradução corrigida diz: mas ó homem, quem és tu que a Deus replica? Na tradução atualizada, diz: quem sou eu, quem somos nós para discutir com Deus, Por que isso? Por que aquilo? Por que eu sou assim? Por que acontece comigo assim? Por que com os outros é assim e comigo é diferente? Não! Nenhum de nós tem direito a questionar a Deus, porque Ele é quem é o oleiro e Ele faz comigo, Ele faz com você, Ele faz com nós o que Ele quiser. A única coisa que nós podemos fazer é aceitar a vontade de Deus, porque Ele exerce direito sobre as nossas vidas como Criador. Segundo direito que Deus exerce sobre o crente, o direito como Pai. Primeiro, Ele exerce o direito como Criador. Segundo, Ele exerce o direito como Pai. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Abra por favor a sua Bíblia, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número, bendito seja Deus para sempre, 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Deus exerce o direito sobre o crente como Pai. Em sentido geral, é correta a afirmação, segundo a qual Deus é Pai de todos nós. Ele é Pai de todos nós. Bom, primeiro, Deus é Pai da criação, ou de toda a criação. Tudo que foi criado por Deus. E deste modo, a sua paternidade restringe-se ao fato de que Ele é o Criador de todas as coisas existentes, animadas, que têm vida, e inanimadas, que não têm vida, sem sentidos e sem alma. Então Deus, Ele exerce o direito como Pai de todas as coisas que foram criadas. Segundo, Deus é Pai de Israel, E a Bíblia mostra isso. Nós vamos ver Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 51. Acompanhe comigo, Isaías, capítulo 51, versículo de número 2. Veja o que a palavra de Deus diz: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que nos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei,
e o abençoei e o multipliquei. Isaías 64 também fala sobre isso. Isaías capítulo 64, versículo de número 8, se não me foge a memória, a gente confere aqui. Isaías 64, muito bem. Mas agora, ó Senhor, 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Então Deus é Pai de Israel. Deus é Pai, em primeiro lugar, de todas as obras da criação. Segundo, Deus é Pai de Israel, né? Ao escolher Israel como nação entre as demais nações, então existente através da chamada de Abraão, né? Foi o versículo que nós citamos há poucos instantes. Deus escolheu a Israel através de Abraão e dos demais patriarcas, né? E se tornou ou se fez Pai de Israel por eleição. Deus se tornou Pai de Israel por eleição ou por seleção. Deus resolveu eleger a Israel ou selecionar a Israel entre todas as outras nações. Ele resolveu selecionar eles como seus filhos, né? Israel, meu filho, eu escolhi, é meu, né? É meu. Bom, em terceiro lugar, Deus é Pai de Jesus Cristo, e a Bíblia deixa claro isso. Acompanhe Mateus, capítulo de número 3, Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 3, versículo de número 17. E esse é uma voz do céu e dizia, isso se referindo a Jesus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus é Pai de Jesus Cristo, Pai por geração. É Pai de Israel por eleição e Pai de Jesus por geração. O Salmo de número 2 vai endossar isso aí. Salmo de número 2, acompanhe aí, por favor. Salmo 2, versículo de número 7. Veja o que diz a palavra do Senhor para todos nós. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso estava se referindo a Cristo, né? Era uma mensagem profética referida ao Senhor Jesus. Então, Deus é Pai de Jesus Cristo por geração. Quarto, Deus é Pai dos crentes. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo de número 8. Deus é Pai dos crentes. Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Veja o que diz a palavra de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Ou seja, os crentes são filhos de Deus pelo vínculo da adoção. Deus nos adotou como seus filhos, né? Crentes aqui são todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor. Judeus, gregos, gentios, todos aqueles que aceitaram a Jesus foram adotados como filhos de Deus. Filhos por adoção. Bom, nós falamos sobre dois direitos. Direito de Deus sobre o crente como Criador, direito de Deus como Pai. Terceiro direito de Deus sobre o crente é o direito como Senhor. Direito como Senhor. O governo de Deus sobre o homem, principalmente o crente do Antigo Testamento, é ratificado pelo senhorio de Cristo no Novo Testamento. Por favor, Epístola de Pedro, capítulo de número 3, primeira epístola universal, né, do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, é um imperativo divino, né? Deus exerce o direito sobre nós
como Senhor. E como Senhor, né, que Ele é da nossa vida, eu como servo, né, nós como servos, não podemos fazer o que nós queremos. Né? Porque tem pessoas que acham assim, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Paulo diz em uma certa ocasião, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Né? Eu posso fazer o que eu quiser, mas não convém fazer, porque eu sei que acima de mim está Deus. E Ele é meu Senhor. E como meu Senhor, eu preciso consultar Ele para saber se Ele permite que eu faça isso ou aquilo. Eu não posso viver uma vida sem direção, porque eu tenho um Senhor e Ele exerce direito sobre mim. Aí, sabe o que eu acho interessante? É que as pessoas, quando é para conversar com Deus, para perguntar a Ele se é da vontade dele ou não pergunta, né? Vai e faz. Aí quando quebra a cara, começa a reclamar, mas meu Deus, por que o Senhor permitiu isso, né? Por que o Senhor permitiu aquilo? Na hora em que está pagando o preço, aí lembra de consultar a Deus para reclamar de alguma coisa. Mas na hora de consultar Ele, antes de fazer, não lembra. Deus é nosso Senhor, irmãos. E Ele tem direito sobre nós. Nós temos por obrigação de consultar Ele em tudo que diz respeito à nossa vida. Isso é, se nós queremos ser bem-sucedidos. A Bíblia diz, a palavra de Deus, que quando Davi estava para entrar em uma batalha, antes de entrar numa batalha, ele consultava a Deus. Senhor, devo pelejar contra aquela nação? Se o Senhor disser que sim, eu vou. Se o Senhor disser que não, eu não vou. Então ele esperava a resposta de Deus. Quando Deus dizia para ele assim, desce Davi, porque eu já entreguei a nação e o seu rei na tua mão. Aí Davi entrava na peleja e era bem sucedido, porque Deus estava aprovando a sua ação. Mas quando Deus dizia para ele, não vá não, espere, né? Fique aí um pouquinho, ele esperava, porque ele sabia que se ele fosse, sem o consentimento de Deus, ele poderia ter prejuízos que poderiam ser irreparáveis. Então, precisamos entender que Deus exerce direito sobre a nossa vida como o Senhor. É um imperativo. Então, como servos, devemos servir a Ele, como o Salmo 100 e o versículo 2 ensina. Servir ao Senhor com alegria. Tudo que você fizer, tudo que eu fizer, tudo que nós vamos fazer para Deus e ao nosso Senhor, devemos fazer com alegria e satisfação. Mas vamos lá. Nesse primeiro ponto, vocês aprenderam o direito de Deus sobre o crente. No segundo, nós vamos falar sobre a disciplina do Senhor. Tendo em vista que o tema é a bem-aventurança da disciplina. Bom, a disciplina do Senhor. O que a disciplina não é? É a primeira coisa que a gente vai aprender. O que a disciplina não é? Cuidadosamente analisada, a disciplina de Deus aplicada a seus filhos, em primeiro lugar, não é excomunhão. E o que é excomunhão? Eu anotei aqui, é o ato ou efeito de excomungar. E o que é excomungar? Excomungar é excluir, é separar, é amaldiçoar. E a disciplina de Deus na vida do crente não tem nada a ver com isso, irmãos. Nada! A disciplina do Senhor não é exclusão, não. Deus não disciplina alguém para excluir esse alguém. Deus não disciplina alguém para amaldiçoar esse alguém. Deus não disciplina alguém para separar esse alguém. A disciplina não tem nada a ver com isso. Se existe um tipo de disciplina que vai excluir, que vai separar, que vai amaldiçoar, essa disciplina aí pode ser tudo, menos disciplina do Senhor. Quem entendeu isso, diga amém. Ou seja, bendito seja Deus, melhor dizendo, a disciplina de vida nada tem a ver com a ação de privar o crente da comunhão do corpo de Cristo, levando as graças. Não, essa não é a disciplina do Senhor. Mas vamos para frente, em nome do Senhor Jesus. O que a disciplina não é ainda, em segundo lugar, a disciplina do Senhor não é vingança.
né? Não. Porque tem muita gente que pode achar isso, né? Apesar da frequência com que alguns imaginam Deus como ser eternamente mal-humorado, cheio de ira e pronto para desferir a sua espada sobre a cabeça do primeiro das suas criaturas que ele desobedecer, isto é, completamente um equívoco. Não, Deus não é assim. Não, irmão. Deus não é um carrasco como alguém pensa, né? Porque tem muita gente que pensa, né? Tem Deus como um carrasco, como um tirano que está esperando. Eu vou esperar aqui, né? Vou ficar daqui observando. Quando ela vacilar, primeiro vacilo que ela cometer, eu descarrego a minha ira contra ela, né? Quando ele vacilar, eu descarrego a minha ira contra ele. Não, a disciplina do Senhor não tem nada a ver com vingança. Deus não é vingativo para descarregar sua ira sobre alguém. Bendito seja Deus para todo sempre, como forma de vingança, não. Embora a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, né? A vingança pertence a Ele. Embora pertence a Ele a vingança, Ele não é um tirano que tenha prazer, né, em se vingar dos seus filhos. Não. A disciplina não tem nada a ver com isso. E como é que Deus trata? Abra sua Bíblia, por favor. Livro dos Salmos, Salmo 103. Veja o Deus a quem nós servimos, como Ele é. Tanto os irmãos que estão presentes aqui, como os irmãos que estão em casa acompanhando também, vão ver um exemplo do Deus a quem nós servimos. Como Ele é. Como é que Ele trata seus filhos diante das desobediências? Porque nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos desobedientes. Muitas vezes nós desagradamos a Deus em tantas coisas, né? Às vezes Paulo até diz, quando pensamos em fazer o bem e o mal, já temos praticado. Mas acompanha, Salmo 103, versículo de número 8, até o versículo de número 14. Veja como Deus é e como Ele nos trata. Acompanhe em casa comigo. Abra sua Bíblia também em casa e veja como é que Deus trata os seus filhos. 103, versículo 8 por diante. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Vou abrir um parênteses aqui para os irmãos entenderem. Já imaginou se Deus tratasse a gente consoante aos nossos pecados? Nenhum estaria presente aqui. Aleluia. Nenhuma alma ia alcançar salvação. Nenhuma vida seria beneficiada por Deus se Ele tratasse a gente consoante os nossos pecados. Mas vamos lá, versículo 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Ele conhece a gente. Foi Ele quem criou a gente. Então Ele conhece as nossas limitações e Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Deus não é, aleluia, ou a disciplina do Senhor não tem nada a ver com vingança. Se você errou, lembre-se, Deus não é vingativo. Procure Ele, converse com Ele, peça perdão e a misericórdia do Senhor vai estar estendida sobre a sua vida. A única coisa que a gente precisa entender é que a gente não vai se livrar das consequências dos nossos atos. O que eu fiz, eu vou pagar pelo que eu fiz. Afinal de contas, foi eu quem fiz. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Isso foi a minha escolha. Eu fiz, eu resolvi errar, então agora eu vou pagar pelas consequências dos meus erros. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Mas vamos lá. Não é
abuso de autoridade. A disciplina não é abuso de autoridade. Deus não precisa usar a sua força e o seu poder para castigar alguém como forma de provar o seu domínio sobre suas criaturas. Ele não precisa disso. Não precisa. Abuso de autoridade, porque tem muita gente que faz isso. Não, eu mando, né? Eu vou mostrar que eu mando, né? Vou punir para mostrar que eu mando. Deus não é assim. Ele não precisa cometer esse ato de abuso de autoridade para mostrar, né? Impor, usar força para mostrar a alguém que ele é que manda. Ele não precisa fazer isso. Bendito seja Deus para sempre. Deus não é nenhum déspota desalmado, cujo prazer é reduzir seus serviçais ao pó. Ele não é assim, né? Vocês perceberam nos versículos que nós citamos há poucos instantes no Salmo 103, que o tratamento dele com seus filhos é totalmente o oposto do que nós citamos aqui. Então, Deus não precisa agir dessa forma. A disciplina do Senhor não tem nada a ver com abuso de autoridade. Mas então, o que é a disciplina do Senhor? O que é a disciplina do Senhor? Eu fiz uma anotação aqui que eu considero importante. É aquilo que o bisturi é para o médico, né? O médico, o médico cirurgião, ele só pode exercer a sua função com precisão se ele tiver o bisturi na mão. É aquilo que o crisol é para o fundidor, né? O fundidor, ele não tem como exercer a sua função se não tiver o crisol. O serrote e a plana para o marceneiro, né? O que seria do marceneiro sem a plana e sem o serrote, né? E as ferramentas de trabalho dele. Para ele trabalhar bem, ele precisa das suas ferramentas de trabalho. Tal é a disciplina na pedagogia de Deus no trato com seus filhos. Ou seja, a disciplina é a ferramenta que Deus usa para trabalhar na vida dos seus filhos, dos seus servos. É através da disciplina que Deus começa a trabalhar de maneira que os seus filhos vão entender o cuidado que Ele tem para que eu não me perca, para que nenhum dos irmãos se percam e nem erre o caminho para a vida eterna. E graças a Deus por isso. Aleluia. Bendito seja Deus para todos sempre. Em outras palavras, disciplinar significa discipular ou fazer discípulo. Deus, através da disciplina, Ele nos ensina. Ele nos ensina. Bom, e a quem Deus disciplina? Vocês aprenderam o que é a disciplina. Mas então, a quem Deus disciplina? Quem são as pessoas que recebem a disciplina do Senhor? Em primeiro lugar, Deus disciplina o que ama. Oh, glória! Amém, irmãos? Deus disciplina a quem Ele ama. Se você está sendo disciplinado pelo Senhor, saiba desta verdade. Isso está acontecendo porque Deus ama você. Oh, glória! Bendito seja Deus para sempre. É um sinal de cuidado especial. Vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A correção do Senhor prova o seu amor para conosco. Deus disciplina, aleluia, em segundo lugar, seus filhos. Em primeiro lugar, Deus disciplina quem Ele ama. A disciplina é aplicada na vida de uma pessoa a quem Deus devota amor. E em segundo lugar, aleluia, a disciplina é aplicada em seus filhos. Aqui é filho de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao versículo número 7. Olha lá. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos, porque que filho há a
quem o pai não corrija. Né? Então, a disciplina é aplicada, em segundo lugar, a quem é considerado por Deus como filho. Né? Bendito seja Deus para todos sempre. Vamos para o último ponto, né? Estaremos daqui a pouquinho, ainda restam alguns minutos e dá tempo a gente concluir em nome do Senhor Jesus. Por que Deus nos disciplina? Né? Porque a disciplina divina, a nossa vida é aplicada com propósitos definidos. E que propósitos são esses? Por que Deus disciplina a gente? Primeiro, para a formação do nosso caráter. Tem coisas que acontecem na vida da gente que não é pecado. Nem todo sofrimento é pecado. Nem todo. Porque tem pessoas que acham, né? Fulano de tal está sofrendo, então alguma coisa de errado ele fez. E não é. Muitas vezes é Deus disciplinando ele, formando o caráter dele para ele ser uma pessoa melhor. No livro do Gênesis, capítulo 41, versículo 52, depois no capítulo 45, versículo 4 ao versículo 8, os irmãos vão aprender uma lição muito importante. Deus, né, trabalhando, aplicando a sua disciplina na formação de um homem de Deus, né, para que ele crescesse, né, para que ele aprendesse, melhorasse o seu caráter. Mas nós vamos ler, né? Nós vamos ler Gênesis capítulo 41, vamos ver que lição esse homem de Deus ele passa para nós. Gênesis 41, versículo 52, veja o que diz a palavra do Senhor. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quem usou essas palavras? Foi José. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E que crescimento foi esse? Vamos lá? Capítulo 45 do mesmo livro do Gênesis, capítulo 45, versículo 4 ao versículo de número 8. Veja que lição José aprendeu no sofrimento, da disciplina de Deus aplicada na vida dele. E disse José, versículo 4, a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. José aprendeu uma lição. E que lição foi essa? Quando ele saiu de lá da terra dele, ele saiu vendido pelos seus irmãos, né? E ele poderia muito bem ter guardado no coração rancor, ódio, né? Raiva, sentimento de vingança. E quem sabe um dia eles vão me pagar por terem me vendido. Um dia eu vou dar a eles o que eles merecem, né? E quem sabe, quando ele se tornou o senhor de toda a terra do Egito, governador, ele teve a oportunidade, estava lá, as estrelinhas, ó, as estrelinhas que ele tinha visto em visão, né? As 11 estrelinhas lá, de joelhos perante ele, sem saber que ele era o seu irmão. Ele poderia muito bem agora, eles vão ver na linguagem do matuto, eles vão ver o que é bom para tosse, aleluia. Mas ele não fez isso, por quê? Porque Deus já havia disciplinado ele, Deus havia trabalhado no caráter dele, e ele entendeu e aprendeu a importância do perdão. Aleluia. Bendito seja Deus. Quando seus irmãos chegaram, ele
já sabia a importância do amor, a importância de perdoar, a importância, aleluia, e entendimento de que aquilo que ele tinha passado, né? E o texto que ela até diz, não foram vocês não, foi Deus, foi Deus. Na verdade vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Oh glória, ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha passado era um propósito de Deus na vida dele para dar livramento a todo o povo de Israel e demais nações. Então, bendito seja Deus para sempre. Deus nos disciplina para a formação do nosso caráter. Segundo, para conduzir-nos à obediência. Abra sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 8 e versículo de número 9. Veja que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 5, versículo de número 8 e o 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Olha aí, Deus, Ele nos disciplina para conduzirmos à obediência. Ou seja, em Cristo temos o exemplo de que ninguém deve, aleluia, vindicar autoridade a menos que ele tenha aprendido a obedecer. Como é que eu posso, como líder, dizer aos meus liderados, aprendam, né? Obedeçam. Se eu não sou obediente a quem é superior a mim, né? Como é que eu posso dizer para os meus liderados, ou dizer para quem quer que seja, obedeça, né? Obedeça, seja obediente. Como é que eu posso ensinar para os meus filhos em casa, sejam obedientes, se eu não era obediente aos meus pais? Como é que eu posso ensinar para alguém a obediência, se eu sou um homem que não aprendi a obedecer às autoridades constituídas por Deus, seja no plano secular ou seja no plano religioso? Então, a disciplina é aplicada em nós com o intuito de conduzir-nos à obediência. Deus aplica a disciplina para que o irmão Messias entenda que ele precisa aprender a obedecer, né? E quem é obediente, ó, se dá bem na vida, é ou não é? Eu nunca vi até hoje, né? Está aqui nosso presbítero Gordon, né? Que tem uma boa idade e um bom exemplo para dizer isso, né? Aleluia! Eu me lembro que uma vez, né? Eu vi um comentário sobre isso aí, uma criança que ela sempre foi ensinada a obedecer, como diz as Escrituras, né? Para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. E um dia, ela estava na igreja, sentada do lado da sua mãe, a criancinha, e o pastor da igreja já fazia um bom tempo que não vinha para os cultos por motivo de saúde, e ele era muito velhinho já. E nesse dia, Deus deu condição para o pastor chegar no culto. E quando ele chegou, já todo encurvado, assim, né? Bem velhinho, segurando uma bengala, depois segurou no culto, saudou os irmãos e começou a falar. Aí a criancinha olhou para a mamãe dela e disse: mamãe, aleluia, aquele irmãozinho ali é obediente. A mãe ficou admirada e disse: por quê? Porque a Bíblia diz que quem obedece, os dias são prolongados sobre a terra. Olha como ele é velhinho, aleluia, sinal de obediência. Quem obedece, vive mais. Um filho que obedece seus pais, ele tem, é bíblico, é uma promessa bíblica, ele tem os seus dias prolongados sobre a terra. Então a disciplina, ela nos conduz à obediência. Em terceiro lugar, aleluia, Deus aplica a disciplina sobre nós, ou nos disciplina, bendito seja Deus para sempre, para darmos sabedoria, irmãos. A disciplina aplicada sobre nós vai fazer a gente aprender a ser sábio, né? A ser prudente. Abra sua Bíblia, por favor. Provérbios de Salomão, capítulo de número 29. Provérbios, capítulo 29, versículo de número 15.
A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. A Bíblia é poderosíssima em aconselhamento. Que coisa tremenda, né? Olha lá, Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria. Tem gente que não quer ser corrigido, não é? Não quer, fica com raiva, né? Pessoas adultas que muitas vezes, quando alguém corrige ele, fica empurrado, parecendo uma criancinha, né? Até o biquinho, né? Aleluia, empurrado. E não sabe que a repreensão, a correção é para o nosso bem. E ela faz a gente adquirir sabedoria. Aleluia. Quando a gente é corrigido, a gente entende que a gente errou, não é? E a gente não vai mais errar naquele ponto. E lá na frente, a gente aprendeu a lição, ou seja, a gente adquiriu sabedoria, e lá na frente a gente vai poder orientar uma outra pessoa para não incorrer no mesmo erro que a gente incorreu no passado ou fez no passado. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Por que Deus nos disciplina? Em quarto lugar, para a nossa proteção. Sabia disso? Que a disciplina ela é aplicada sobre nós para nos proteger. É como uma cerca. A disciplina aplicada é Deus colocando uma cerca sobre nós para nos proteger. Vamos ver? Abra sua Bíblia, por favor. Jó. A leitura que nós lemos. Jó, capítulo de número 5. A disciplina, ou Deus nos disciplina para a nossa proteção. Veja que coisa tremenda. Você vai ver isso aqui, versículo de número 17 por diante. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te irás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo, e saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que ele se multiplicará a tua semente, e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Oh, glória, que coisa boa. Então, a disciplina, Deus nos disciplina para a nossa proteção. Próprio diabo sabia que Deus havia posto uma cerca de proteção em torno de Jó, e tudo quanto ele possuía. Então o diabo sabia. A vida daquele servo obediente, que aprende a disciplina, quando Deus está disciplinando a gente, é Deus colocando uma cerca de proteção. Alguém poderia dizer, né? Muita gente diz, Jó pecou. Um dos amigos de Jó mesmo disse, olha, confessa logo o teu pecado aí, para que a coisa fique melhor do teu lado. Ele não sabia que era Deus tratando com Jó. Era a disciplina do Todo-Poderoso sobre a vida de Jó. E essa disciplina, ela traz proteção. Quando o diabo disse assim, o Senhor nosso Deus, melhor dizendo, ele pergunta, o que tu vieste? Eu vim que rodei a terra, passear por ela, observaste do céu de Jó, obediente, que se desvia do mal. Eu disse, também, ele é rico, ele tem tudo na mão, tira o que ele tem para tu ver se ele não blasfema na tua face. Aí Deus disse, tire tudo quanto ele tem, só não toque dele. Sabe o que é isso? Proteção, irmãos. Proteção. A disciplina estava aplicada, mas a vida de Jó estava protegida por Deus. Aleluia. Nele
ele e você não podem tocar. Pouco tempo depois de Jó perder tudinho, o diabo chegou novamente. Aí Deus disse novamente: observaste meu servo Jó, homem temente, que se desvia do mal, mesmo tu tentando contra ele, mas ele continuou fiel. Também o que não daria ao homem pela sua saúde, toca na saúde dele, para ver se ele não blasfema na tua face. Então você vai lá, toque nele, só não toque na vida dele. Aleluia. Aí Deus permitiu que o diabo tocasse e veio uma chaga maligna da planta do pé à cabeça. Mas na vida de Jó, o diabo não teve poder de tocar. Por quê? Porque Jó estava protegido por Deus. Aleluia. A disciplina, irmão, não é para atacar o crente, não. A disciplina é para a gente aprender lições especiais e entender que Deus protege as nossas vidas de todo mal. Glória. Depois do tempo passar, Jó entendeu a verdade de Deus e a coisa mudou para a glória do Senhor Jesus na vida dele. E aquilo que ele tinha perdido, ele ganhou em dobro, né? E a Bíblia mostra isso. Ele ganhou em dobro. Então isso aí é a disciplina na vida do crente. Quem entendeu essa verdade, diga amém. Que Deus abençoe os irmãos presentes. Que Deus abençoe os irmãos que estão também acompanhando em casa. Que a sua vida seja enriquecida pela palavra de Deus. Nosso presbítero Cosmo, ele vai estar trazendo os avisos em nome do Senhor Jesus. E ele faz a oração final ou designa alguém para estar fazendo em nome do Senhor Jesus. Amanhã, pré-congresso. Amanhã, pré-congresso para toda a juventude aqui da área, em nome de Jesus. Sexta e sábado, serão 2 dias de bênção, eu tenho certeza disso, para a glória do Senhor. Amém. A palavra de Deus é para mim. Tesouros sem igual, sem valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro esse amor. Glória a Deus. Só quem não veio, perdeu. Glórias a Deus. Porque eu creio, irmão, não somente eu, a minha pessoa, mas eu creio que vocês também estavam precisando ouvir essas palavras. Não é assim muito bom ser corrigido. Ninguém quer ser corrigido, não é? Muitas vezes a gente tira por isso, quando muitas vezes estamos na igreja e o Senhor usa um dos irmãos ou das irmãs, não dizendo a quem, não indo até onde está aquela pessoa, mas muitas vezes ele diz assim: te corrige, eu não estou me agradando, o que você está fazendo não está me agradando. Aí, às vezes alguém diz assim: visto o senhor falando? Não foi para mim não, eu tenho certeza que não foi para mim, mas foi para você sim. Foi, porque você sabe o que está fazendo e ele está procurando lhe corrigir e você não quer. Agora, se disser assim: o Senhor vai abençoar, Ele vai te dar uma chave de carro, Ele vai te abrir uma porta de trabalho. Isso aqui foi para mim. O Senhor sabe que eu estou precisando, foi para mim. Glórias a Deus. Mas Ele tanto Ele dá, como Ele corrige. E a função de Deus é importante. Sabe por quê? Porque a gente fica mais perto dele. O crente, ele só se apega mais com o Senhor quando ele está na luta. Irmão Paulo? Não é verdade?
Você quer ver um crente estar na igreja, não perder ciclo de oração, não perder oração? Deixa ele ficar desempregado. Hein? Deixa ele passar por uma prova, ver a coisa. Está todo dia na igreja. Todo dia na igreja. Mas quando se abre uma porta, eu estou cansado. Não, hoje eu não vou. E não é porque eu não vou que o trabalho não vai ser feito. Não é verdade? Mas que Deus abençoe, irmão. Que Deus dê de sua graça, que nós possa assim aprender também ser corrigido pelo Senhor Jesus Cristo. Então eu agradeço ao Senhor Jesus, ao nosso presbítero, que nos trouxe este ensinamento para nós. Estou aqui conversando com o nosso presbítero. Quem sabe não vai ter escola, né, com Paulo? Porque vai todo mundo para lá, aí não vai ter escola. Se o nosso presbítero estivesse aqui, nós poderíamos combinar com ele e ou antecipar um pouco ou deixar para domingo. Né? No domingo na segunda. Depois eu combina com ele aí a gente faz, né? Então, meus irmãos, e os demais trabalhos procedem da mesma maneira, assim como tem procedido todas as semanas. Vamos ficar de pé, vamos agradecer com oração. Nessa oração, os irmãos oram pelo nosso presbítero, nosso irmão Leandro. Quando cheguei, ele ia saindo daqui, tinha ouvido uma sobrinha dele, com toda a saúde, mas teve um infarto e não chegou nem no hospital. E por isso ele ia embora. E nós vamos orar pela família para que o Senhor Jesus continue abençoando. É preciso, irmão, que a gente esteja pronto. A gente não sabemos o dia da manhã, tem que estar pronto. Porque a hora que o Senhor nos chamar, se a gente não estiver pronto, a gente vai ficar. Então a gente tem que estar pronto para subir. Então, nós vamos orar. Oramos. Que deseja mais essa oração? Maravilhoso Deus, querido Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por esse trabalho que tu nos deste, essa oportunidade, estamos aqui. Querido Deus, maravilhoso Pai, continue ajudando cada um de nós. E os que chegaram aqui, os que não puderam chegar por motivo justo, Senhor Jesus, continua, Pai, ajudando, continue abençoando, para que tudo concorra para a honra e glória do Teu nome. Nos despede, Pai, nos leve para o nosso lado debaixo da Tua proteção, que Jesus ajuda Teu servo, nosso presbítero, nosso novicia, contempla cada um, os presbíteros também, o dirigente dessa congregação, todos nós, Senhor, nos ajude e nos dê uma noite de paz e um sono abençoado. Só assim que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Todos dizem: Amém. Deus abençoe.